Qual dos dois títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic 2026 ou Tesouro Selic 2029, qual dos dois é melhor? Que diferença tem investir em um ou em outro? Se um está pagando mais rentabilidade, quer dizer que eu tenho sempre que ir para ele ou não? São esses os assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou o Di Matos, especialista em investimentos e analista de mercado que está aqui para te transmitir conhecimento financeiro que agregue valor aí para a sua vida, para as suas decisões de investimento. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui nesse canal. Também já deixa um like se você gostar, se você achar que realmente alguma coisa que agregou para você, beleza? E assim, a gente está no momento, tá aqui, de aquecimento para o evento maior que eu vou fazer, que está rodando ali embaixo, tá? Semana da Aposentadoria Extra, dias 23, 24 e 25 de maio. Tem um link na descrição que você se inscreve, tá? É grátis, tá? Para você participar, porque ele não vai ficar gravado, tá? Então você tem que se inscrever para eu te avisar quando vai começar, quando vai acontecer os eventos e tal, para você de fato ser avisado e não ficar de fora, porque não fica gravado, tá? Ele fica só um período bem curto aqui disponibilizado para quem se inscreveu. Então, é um evento transformador para te ajudar de fato a investir pensando em renda extra, pensando em aposentadoria. Então, eu sei que é transformador, por isso que eu insisto. Participem, beleza? E agora a gente vem para o nosso vídeo, tá? Estamos falando sobre o Tesouro Selic. É muito comum você ver essa dúvida. Por que que é comum? Porque você tem dois títulos do Tesouro e você fala assim, eu decidi que eu quero investir no Tesouro Selic porque eu sei que é o investimento mais seguro que existe no Brasil e eu sei que dentro do Tesouro, que é a classe de ativos mais seguros, com mais hedge, né, com mais segurança. Por que que é mais seguro? Porque é o governo que está dando sustentabilidade aqui. A sustentabilidade não, está dando funding, né, que seria o quê? Tá dando aí a capacidade de fato você ter o seu dinheiro recebido, você ter esse empréstimo que você está fazendo aqui para o governo recebido de volta. Então, se é o governo, por que que é o mais seguro? Porque o Brasil teria que quebrar para você não receber os títulos do Tesouro, tá? Só que antes disso, o governo vai lá, imprime moeda e te paga. Ele simplesmente imprime, entre aspas, né, virtualmente ali, tá? Aumenta a base monetária e fala, toma aqui seu dinheiro, né? Se o Brasil não tiver com algum problema, qual que é a consequência disso? Você recebe seu dinheiro, o risco de calote é bem pequeno, tá? Mas aí tem um problema. Se o governo emitir muita moeda, a moeda perde valor, né? Então você pode acabar recebendo, com certeza você recebe seu dinheiro, mas recebe com uma moeda que vale menos. Então, Tesouro Direto é o investimento com menos risco e dentre os títulos do Tesouro Direto que a gente vê pré-fixado com juros semestral, IPCA com juros semestral e agora o Renda Mais, dentre todos esses, o Tesouro Selic é o cara com menos risco possível. E quando a gente fala de Tesouro Selic, surgem muitas dúvidas, tá? Surgem muitas dúvidas. E a dúvida pontual que a gente vai tratar aqui hoje é qual a diferença de você escolher entre o Tesouro Selic 2026 ou o Tesouro Selic 2029. O que que você tem que pensar quando você vê esses dois caras? Primeiro, o nome do título quer dizer o vencimento, tá? Então tá aqui, ó, o vencimento desse primeiro aqui é em 2026 e o vencimento do cara de baixo é em 2029. Eu dei zoom demais aqui, agora eu tenho que voltar esse zoom porque não ficou legal. Pronto. Vocês estão vendo bem, ótimo. Então a diferença é o vencimento. O que que acontece no vencimento? Acontece que o dinheiro é resgatado. Você tinha lá R$ 1 milhão, ele é resgatado, cai na sua conta, você tem que fazer uma nova aplicação, tá? Então essa é a lógica. Cai na sua conta e aí ele já faz toda a conta de quanto que você lucrou para descontar o imposto de renda, tá? Essa é a lógica. E também já desconta a tarifa da B3. Qual que é a tarifa da B3? É 0,2% em cima do valor que você tem investido. 0,2% ao ano, tá? Só que existe uma isenção. Se você tiver até R$ 10 mil investido, você pode ter a partir de 130, tá? R$ 130. Se você tiver até 10 mil, os seus primeiros 10 mil são isentos, tá? Os próximos R$ 1.000, R$ 2.000, né? O que vier, o que você tiver acima de 10 mil, não tem isenção, tá? Saiba disso. Então, você tem essa isenção de 0,2% para até R$ 10 mil. Então, por que que é importante a gente falar dessa isenção? Porque tem muitas pessoas que ficam na dúvida se vale a pena ainda assim investir no Tesouro Selic, considerando que existe taxa da B3, tá? E a opinião minha, tá? Não é recomendação, a opinião minha é que ainda assim vale. Por quê? Porque é o investimento mais seguro do Brasil, porque você tem liquidez diária, se você resgata, tá? Até 13 horas você consegue pegar o seu dinheiro no mesmo dia, tá? Então, até 13 horas você vai lá e dá um comando de venda, o dinheiro aparece no mesmo dia na sua conta, tá? Então, precisou de dinheiro, consegue ele. Se não, é no dia seguinte, depois das 13 horas.
no próximo dia útil seguinte, beleza? Então, aí você tem lá 1 milhão, resgatou, caiu aqui na data do vencimento, ele resgata e já paga o imposto de renda. Então, já tem uma diferença aqui. Se você tem no primeiro caso 2026, se você não precisar do dinheiro antes, chegou em 2026, o dinheiro vai cair na sua conta, vai ser resgatado. Se você quer um prazo mais longo, aqui 2029 você já segura o dinheiro por mais tempo e só vai pagar imposto de renda lá em 2029. Olha que diferença que isso faz. Que diferença de 3 anos de imposto de renda. E a gente vai simular esses valores aqui para eu te mostrar de fato o que eu estou falando, tá? Porque muitas vezes a gente fala que, peraí, quanto mais tarde você pagar imposto de renda, melhor, mas muita gente, né? Normal, ninguém tem tanta experiência, né? Ninguém tem experiência financeira, né? Ninguém tem prática financeira, assim, é raro, só quem está no mercado mesmo, quem está estudando. Então é sempre bom a gente trazer isso para termos práticos, para te mostrar na prática que diferença que isso faz. E é por isso que a gente vem aqui para o Excel agora para eu te mostrar o seguinte. Ele sempre vem com essa palavra ajuda aqui do lado. A gente tira ela. Beleza. Temos os dois tesouros Selic aqui, ó. Pronto. Temos aqueles mesmos dados que a gente tinha ali. Agora a gente vai fazer a seguinte conta. Chegou em 2026, você tinha lá 1 milhão. Estou profetizando aqui, hein? Você tinha 1 milhão lá em 2026. Tá aqui. E aí, quanto você, vamos supor aqui, você investiu. Vamos ver quanto que você investiu hoje para chegar em 1 milhão. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Qual que seria, então, o valor presente, tá? Valor presente. E aqui, qual que é o valor futuro? Valor presente, né? O valor hoje que você investiu, que você chegou lá em 1 milhão. A gente vai fazer essa conta aqui meio por alto, tá? Só para a gente fazer uma conta que não seja tão errada assim, tá? Vamos supor o seguinte. Períodos, ó, a taxa que a gente tem aqui, vamos colocar a Selic, 13,75, tá? Que eu já estou considerando que você tem aqui uma rentabilidade, tá? Que a Selic que você remunera aqui é a Selic efetiva, que é menos do que a Selic meta, tá? Essa aqui é a meta, 13,75. A efetiva é 13,65, que é a que remunera esse título. Mas como você tem essa parte aqui a mais, eu já estou colocando 13,75 para a gente fazer uma conta mais simples. Essa é a taxa. Qual período que a gente tem aqui, ó? Vamos supor que então, de 23 até 26 são 3 anos. E qual o PGTO? Você não vai colocar mais nada, você só vai ter. PGTO é quanto que você vai colocar mensalmente, tá? E o valor futuro aqui vai ser 1 milhão. Então eu quero descobrir. Pronto. Eu tenho que investir hoje R$ 679 mil. É negativo porque você está investindo, você está gastando. Você tem que investir R$ 679 mil para você chegar em 1 milhão lá na frente, tá? Essa é a lógica. Chegou em 1 milhão aqui em 2026. Quanto que você vai pagar de imposto de renda aqui? Essa é a conta que a gente quer ver. Quanto você vai pagar de imposto de renda aqui? É a diferença entre os dois, tá? Quanto que é esse menos esse? Você ganhou aqui... Opa, esse mais esse. Você ganhou aqui R$ 320 mil. Isso aqui foi seu lucro. R$ 320 mil de lucro. Então, vai ter imposto de renda aqui de 15%, que passou mais de 2 anos. Então, é 15% do seu lucro. Então, R$ 48 mil que vai cair líquido, tá? Os 1 milhão vai cair líquido de 48 mil. Então, o que vai cair na sua conta de fato? Os 1 milhão que você vai ter, menos o imposto de renda. Tá aqui, R$ 951 mil é seu. Agora, a lógica é a seguinte. Você investiu esse mesmo valor, tá? Esse aqui foi em 2026. Você investiu agora no título 2029, que é o título aqui de baixo, ó. Você investiu os mesmos 679. Lá em 2026... tá? Você tinha 1 milhão também, tá? Só que você tem um imposto de renda a pagar, mas você não pagou ele, porque o dinheiro continua lá investido, tá? E aqui eu quero mostrar a diferença para você. A partir daqui, tá? Chegou em 2026, você não vai gastar esse dinheiro. Isso aqui é fundamental para você entender em qual título você deve investir, tá? Em qual dos dois se adequa mais para sua realidade. Isso aqui é fundamental, presta atenção. 2026... venceu em 2026, você recebeu na sua mão 951. Pronto, porque eu estava nele. Se você tivesse no 29, você não pagou imposto de renda ainda, você não pagou esses 48 mil. Pronto. E aí aqui em 2026 você reinveste um título que vence em 2029, por exemplo. Tá? Então você vai ter mais 3 anos de rentabilidade. Então vamos ter mais 3 anos. Vamos colocar aqui uma suposição que a taxa foi para 12%. Isso aqui não vai mudar a lógica, tá? Vamos colocar até 10% para ninguém ter
Ninguém imaginar que é por causa do valor que eu coloquei que fez diferença. Não, vamos supor até 10%. Então você teve 10% por mais 3 anos, tá? Então, o seu novo valor presente aqui, quanto você tem hoje para investir, é 951. Do lado ali você ainda tem 1 milhão. Você não pagou imposto de renda, mas você ainda tem 1 milhão. Aqui, qual que é o tempo que vai ficar investido? São 3 anos. Qual que é a taxa aqui por cada ano e qual vai ser o valor futuro? Aqui nós temos, então, de novo, valor futuro, tá? No Excel ele faz essa conta para você. Qual que é a taxa? 10%. Quantos períodos? 3. PGTO, né? Quanto você vai pagar? Nada, mensalmente. E depois, a gente vê aqui, o valor presente, 951. Você descobre que você vai chegar em 1.266, tá? Deixa eu só ver se essa fórmula aqui, que eu fiquei com receio agora de uma coisa aqui nessa fórmula. 3, 0. Não, tá certinho. Então, vamos pegar os mesmos valores aqui do lado. Os mesmos valores. Aqui, vamos usar a mesma fórmula, tá? Só que aqui você vai investir os 1 milhão, você ainda não pagou imposto de renda, tá? Você vai ver que você tem mais, né? Mais de matos, é claro que você tem mais, você não pagou imposto de renda, mas eu vou te mostrar que agora, mesmo você pagando imposto de renda depois, tá? Sobre um valor muito maior que o lucro aqui, né? É muito maior. Qual que foi o lucro aqui? Você investiu 679. Quanto que você tem agora? Você tem os 1.311.000. Então você teve de lucro quanto aqui? Você teve de lucro 651, não é para ficar negativo não. Vamos colocar mais aqui, ó. Pronto, você teve de lucro 651. No segundo cenário você saiu de 679. Teve 13% de 13,75 de rentabilidade por 3 anos aqui na nossa hipótese. Depois você teve 10% de rentabilidade por mais 3 anos. Saiu lá de 2026 para 2029, então você teve 651 mil reais de lucro, tá? É um cenário gigante, tá? Não se preocupem com isso. Imagine aqui, se você tem 6 mil, tira 2 zeros aqui, tira 2 zeros aqui, tira 2 zeros aqui. Se você tem 6.700 reais, depois desse período você vai ter de lucro 6.500, tá? Além dos seus 6.700, você teria aí 13 mil reais, tá? É só tirar 2 zeros de todas as casas aqui para você fazer a conta para valores menores. Mas a gente está chegando na conclusão aqui, olha aqui. Investiu no 2026, ele venceu. Você teve que pagar imposto de renda. Você pagou isso aqui de imposto de renda. 48. Aqui do lado você não pagou ainda. Você vai pagar aqui embaixo, em cima do lucro, tá? E vamos lá. Qual que foi o lucro dessa segunda operação aqui, ó? Esse valor menos esse. O lucro aqui dessa segunda parte foi 315. Então, só que você já pagou 48 mil de imposto de renda, ó. Imposto de renda antecipado e o imposto de renda de agora. Tá? Imposto de renda agora. Qual é o imposto de renda que você vai pagar nesse caso aqui de baixo? 15% de imposto de renda, 97 mil. E aqui você vai pagar 15% de novo, só que sobre esse novo lucro. Esse cara aqui vezes 15%. Qual foi o IR total? Ó? Esse aqui é esse cara, mais esse cara, 95. Qual foi o IR total aqui do lado? Deixa eu ver onde é que bugou aqui a fórmula. Bugou não, tá certo. Vamos somar aqui. Então aqui no primeiro caso você pagou 95 mil de imposto de renda. No segundo você pagou mais. De Matos, seu ponto tá absolutamente errado. Não tá. Sabe por quê? Porque olha aqui. Você teve de lucro, ó. Seu valor total é 1.266, menos o segundo imposto de renda. Então você chegou em 1.219. Aqui do lado, 1.331 menos o imposto de renda. Olha aqui. Por que você pagou mais imposto de renda do lado direito? Porque você ganhou mais. Tá? Olha aqui a diferença que deu. Ó. Você ganhou 13.529 a mais. Isso aqui, esse dinheiro, sabe o que que é? É simplesmente o imposto de renda antecipado, tá? Quanto que ele rende, quanto que esse imposto de renda rendeu por esses 3 anos a 10%. A gente faz a conta aqui para te provar que é isso, ó. 48 mil, só que a gente vai ter que tirar o imposto de renda de novo, mas vamos lá. 48 mil vezes 10%. Vezes 10%, vamos colocar aqui em valor futuro, né? Para a fórmula ficar ok. Valor futuro, a taxa é 10%, período é 3, PGTO não tem nada. Qual que é o valor presente? É esse 48. Então, 48 vira 64, tá? E a gente vê a diferença dele, é 15.900. Se a gente tira o imposto de renda agora aqui, ó, vezes 85, que eu tô tirando 15%, olha aqui. Vamos colocar no mesmo formato que tá esse aqui de baixo, ó. 13.529, tá vendo? Os dois valores são idênticos. Então, isso aqui é o quê? Agora eu concluo, porque eu sei que é complexo, talvez você queira ver esse vídeo mais de uma vez.
mas eu vou trazer uma conclusão para ficar bem fechado esse assunto, tá? Sobre qual o melhor. Ele depende do seu objetivo. Se você quer uma coisa de curto prazo, você pode pegar qualquer um dos dois, sabendo que no primeiro, como você tem uma taxa menor, tá? No Tesouro Selic 2026, você tem uma taxa menor, ele oscila menos, porque Tesouro Selic também oscila, tá? Num curto período de tempo você pode ter oscilação. Como ele tem uma taxa menor, ele oscila menos, então ele é mais seguro ainda do que o de baixo. O Tesouro Selic 2029 tem uma taxa maior, então acaba que ele tem uma taxa maior e ainda tem um prazo maior. A soma dessas duas coisas aqui faz com que ele tenha mais oscilação. Então, quando tem alguma alteração ali, se as taxas sobem um pouquinho, você acaba perdendo um pouquinho aqui, tá? Se as taxas caem, você acaba ganhando mais no de baixo. Para curto prazo, para uma coisa bem segura, que você tem certeza que vai precisar do dinheiro em breve, o de cima tem menos oscilação, acaba sendo a escolha mais queridinha dos investidores, tá? O de baixo, ele tem um apelo maior para quem quer deixar o dinheiro lá rendendo, tá? Sem ter um compromisso. E quando você faz essa opção de deixar no de baixo, sabendo que você não vai usar, você tem um benefício de não pagar o imposto de renda antecipado, que é o benefício que eu te mostrei, que se você investe no de cima, Tesouro Selic 2026, chegou lá em 2026, o dinheiro cai na sua conta, não tem discussão. Você vai ser obrigado a pagar o imposto de renda. Está aqui, a gente simulou, você vai pagar R$ 48.000 para cada 679 mil investido. Eu sei que é um valor bem exagerado aqui, bem alto, mas tudo bem. Muitos de vocês estão me ouvindo, eu sei que tem esse valor investido, eu sei, eu leio as mentes das pessoas, brincadeira. Mas beleza, aqui ó, valor presente, 679, você tem de lucro 320 mil e paga de imposto de renda 48 mil. Pronto, saiu do seu bolso. Se você deixasse o mesmo dinheiro no 2029, você não ia pagar esses 48 mil, ele continuaria rendendo. E esses 48 mil renderia para você 15.900. E desse rendimento dele, só um pedaço que é imposto. Só essa diferença aqui, ó, só os 15%, tá? Só 2.300 é imposto, o resto é seu. Esses 48 mil rendeu 15 mil, 13 mil é seu, 2 mil é do governo, tá? Agora, no primeiro caso, você já pagou os 48, ele saiu do seu bolso. Como ele saiu do seu bolso, não tem discussão. Ele não vai render mais 13 mil para você. Não vai render, entendeu? E é por isso que você vai ter 1.219 no primeiro caso, e no segundo caso 1.233. Você acaba pagando mais imposto, mas você paga mais imposto porque você ganha mais dinheiro. Então, quanto mais imposto você pagar, melhor é para você, tá? Coloque isso na sua cabeça, pagar imposto quer dizer que você tá ganhando, tá? E quanto mais você paga, quer dizer que você tá ganhando mais dinheiro. Então, não é um problema, tá? Não tem como evitar, então saiba que não é um problema pagar imposto, porque quer dizer que você tá ganhando bastante. Então, este ponto super importante sobre a diferença entre os dois títulos do Tesouro Selic que você precisava saber. Deixa nos comentários, estou sempre tentando responder todo mundo. E o seguinte, tá passando ali embaixo para você não esquecer. Na Semana da Aposentadoria Extra, meu evento gratuito que não vai ficar gravado, você vai aprender muito mais. Mas muito mais mesmo. É um conteúdo transformador. São 3 aulas incríveis que eu vou te passar. Você precisa participar, tá? Vai ser dia 23, 24 e 25 de maio. Se inscreve no link aqui abaixo e eu te vejo lá. Um abraço, tchau!